Olá, professoras. Então, nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre a nossa cadeira desenvolvida no nosso bimestre. O nome da nossa cadeira é cadeira serpente devido ao nosso conceito. O estado sorteado para a nossa equipe foi o Mato Grosso do Sul. A tipologia do mobiliário é a cadeira. O uso é destinado a jardins, varandas, áreas de contemplação, ambientes tanto internos quanto externos, porém, mais ambientes naturais, com certa proximidade com plantas, né? O nosso conceito, ele é baseado em um animal desse estado, que é a sucuri, por conta de que a gente quis resgatar ainda mais esse pensamento do estado, que é um estado bastante abundante em vegetações, além de ser recoberto por grande porção desse estado pelo bioma pantanal. E pensando nessa sucuri, nesse animal escolhido para o nosso conceito, nós utilizamos ela como enfoque na nossa forma. Utilizamos, assim, a flexibilidade da serpente para criar uma forma volumétrica bastante diferenciada, como utilizamos do modo em que como a serpente rasteja, por exemplo, para criar o nosso volume. Assim, a gente utilizou o tecido para um dos materiais para a cadeira e a estrutura em aço. Aqui temos desenhos e detalhamento da nossa cadeira, como a planta baixa e os cortes. Então, aqui na planta baixa e nos cortes, nós conseguimos ver de forma bastante detalhada como a cadeira é formada. No corte aparece os dois materiais que nós utilizamos nessa cadeira, que foi o tecido brim, que possui certa maleabilidade, e a estrutura em aço inoxidável, uma estrutura que é bastante curva, por causa do nosso conceito ser a serpente. E aqui nós temos uma legenda para ficar mais fácil de compreender esses materiais que a gente utilizou. Falando agora sobre o detalhamento e montagem da cadeira. A cadeira, ele deve vir desmontada, sendo que ela vai ser montada no horário de sua utilização pelo usuário. A composição da cadeira é a seguinte: são 2 barras para o travamento do tecido na cadeira para realizar o fixamento da mesma. Para travar a barra, fazendo com que ela não se mova no conjunto, é necessário enroscar uma pequena peça nos 2 lados de cada barra após ser inserido o tecido. Então, a cadeira ela irá vir com 3 peças principais: a peça 1, que irá ficar apoiada no chão, a peça 2 e a peça 3, sendo que essas 3 peças irão vir duplicadas para que haja a fixação da cadeira, né? É a estrutura da cadeira. Para a realização da montagem, é necessário utilizar os seguintes passos. Primeiro passo, posicionar a peça 1. O segundo passo, encaixar a peça 2 na peça 1. E o terceiro passo, encaixar a peça 3 na peça 2. Em seguida, se faz necessário colocar o tecido. Para isso, vai ser colocada as barras de trava e encaixado o tecido nessas barras. Em seguida, é só colocar as outras 3 peças já encaixadas nessas travas e a rosca de travamento para a fixação da cadeira. Assim, a cadeira já está pronta para ser utilizada. Como o Mato Grosso do Sul é um local em que tem muito calor, a nossa cadeira vai ser utilizada principalmente em áreas externas, áreas gourmet, em locais que são mais externos, por o Mato Grosso do Sul apresentar esse clima característico local, né? Então, aqui também podemos observar as elevações superior, frontal, posterior e as elevações laterais. Nas elevações laterais, como já visto anteriormente, a gente pode perceber bem as curvas que representam a cobra, né? E por último, a representação da maquete, em que foi utilizado o tecido com esse esverdeado água, as 2 faces do tecido mostrado ali na perspectiva 5,